Ora bem, no vídeo de hoje vamos tentar responder a uma questão que é como é que se aprendem movimentos. Há uns anos atrás o Sr. Carl Newell da Pennsylvania State University desenvolveu um modelo que já foi aqui abordado neste canal, o modelo dos constrangimentos, em que esse modelo depois se enquadrava vamos chamar assim, fases de aprendizagem. E esta é a pergunta que vamos tentar responder hoje, é como é que se aprendem movimentos, ou seja, qual é que é o caminho para se adquirir capacidade de realizar determinado tipo de movimentos. Então, há três fases. A primeira tem a ver com montar uma estrutura coordenativa, portanto é a fase de coordenação. Temos uma segunda fase em que o praticante vai tentar adquirir algum controlo sobre essa estrutura coordenativa que foi formada, portanto, saber controlar. E a terceira e última fase é a fase de otimização, ou seja, como é que se otimiza esse controlo no sentido de ter cada vez um desempenho mais, digamos que, correspondente com as exigências do contexto, seja ele um contexto competitivo ou um contexto cooperativo. Então, focando na primeira fase, é a fase da coordenação, o que é que se tenta alcançar aqui? O praticante procura estabelecer uma determinada relação entre diferentes partes do corpo, ou seja, numa situação que estamos a aprender uma tarefa de deslize, como é o caso do ski ou o caso dos patins, qual é que é a relação que se estabelece entre os dois membros inferiores? No caso do lançamento no basquetebol, qual é que é a relação, como é que se relacionam os nossos braços com as nossas mãos, com o nosso tronco, para produzir um movimento semelhante àquilo que será a nossa técnica individual de lançar? Nesta altura, é uma fase de exploração dos diferentes graus de liberdade, das diferentes estruturas musculares que fazem parte do nosso sistema motor, como é que elas se organizam para dar uma resposta motora a uma determinada exigência, como seja, por exemplo, manter-me em cima de uns patins sem cair ou lançar uma bola a um cesto e que a bola chegue pelo menos perto do cesto e eventualmente converter. É uma fase caracterizada por um movimento, uma resposta motora muito rudimentar. É a base daquilo que será um dia mais tarde chamado como a nossa técnica individual. A fase seguinte assenta numa perturbação, ou seja, nós nesta fase de coordenação conseguimos adquirir uma determinada resposta motora. Já temos capacidade, por exemplo, de nos mantermos em cima dos patins, em cima dos skis, em cima de uma bicicleta, pontapear uma bola, dar uma cambalhota na ginástica. Mas depois, esta estrutura que foi montada tem que ser perturbada. Digamos que uma condição necessária à nossa evolução. E pode ser perturbada de duas formas. Ou porque o professor, o treinador, coloca diferentes níveis de dificuldade, diferentes níveis de exigência, que no fundo provoca uma alteração no contexto que vai exigir da parte do praticante capacidade de adaptação, e essa adaptação visa essencialmente que ele ganhe autonomia. Autonomia, por exemplo, de quando pontapear uma bola, autonomia, por exemplo, de quando vai a esquiar, que pistas é que vai fazer, mais inclinadas, menos inclinadas, autonomia, por exemplo, quando está a andar de bicicleta, se vai mais depressa ou se vai mais devagar. Mas isto são as alterações provocadas, ou digamos que influenciadas, sugeridas pelo treinador, pelo professor. Mas o próprio praticante também tem uma certa capacidade de perturbar a sua técnica normal de funcionamento. Nós temos uma tendência muito engraçada, que é quando as coisas começam a ficar estáveis, adicionamos variabilidade. O exemplo clássico é quando alguém aprende a andar de bicicleta. Todos nós, se calhar, passamos por essa fase. A partir do momento que ganhamos algum equilíbrio, algum controle, que já conseguimos pedalar mais ou menos a direito, começamos a adicionar variabilidade. E a variabilidade clássica é tiramos primeiro uma mão, depois tiramos a outra mão, depois tiramos as duas mãos, depois tiramos os pés. Tudo isto no sentido de explorar o contexto, no sentido de ver como é que nos adaptamos e ganhando cada vez mais autonomia. E por último passamos para a fase de otimização deste controle. E aqui já estamos a falar das questões da performance. Ou seja, otimizamos as soluções que já temos adquiridas, no sentido de dar resposta a umas exigências cada vez maiores do contexto. É nesta fase que o praticante procura diferentes soluções de chegar ao mesmo objetivo. Por exemplo, diferentes soluções de fazer um lançamento no basquetebol com o objetivo de encestar. Diferentes soluções de passar um adversário com uma finta no futebol. Diferentes soluções de descer uma pista de ski e diferentes soluções até de realizar movimentos na ginástica. É nesta altura que aparecem as soluções mais criativas. Então, qual é que é o caminho que percorremos desde montar a estrutura,
controlar essa estrutura e otimizar porque é que vamos passando de fase em fase. Aquilo que acontece, esta passagem de fase em fase, obviamente é fruto da prática e é fruto, acima de tudo, de uma certa afinação, e o termo é exatamente este, que existe num conceito que se chama acoplamentos de percepção e ação. A passagem de uma fase para a outra, quando aumentamos os níveis de dificuldade da tarefa, o que vamos fazer é que vamos encontrar novos movimentos, vamos explorar outras ações para que tenhamos a capacidade de gerar informação que sustenta a nossa ação. Com a prática, o que é que acontece? Nós vamos fazendo ações que são cada vez mais relevantes, mais específicas da informação que necessitamos de gerar para poder percepcioná-la, para suportar o nosso próximo comportamento. E é isto que faz com que nós vamos saltando de fase em fase neste caminho ao longo da aprendizagem motora. As referências para o vídeo de hoje foram, uma vez mais, o livro de Comportamento, Controle Motor e Aprendizagem, as edições da FMH, e um livro que saiu recentemente, este ano, em 2021, que se chama Dynamics of Skill Acquisition, ao qual eu aconselho vivamente a leitura. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo.